Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus seja para com todos. Iremos fazer um estudo nesse momento, cuidado com o lobo divisor. Você deve me perguntar, quem é o lobo divisor? Para entendermos melhor esse estudo, devemos ir para Ezequiel 28:14, onde a palavra de Deus nos diz assim: Tu eras querubim ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas. Então devemos entender, irmãos, o primeiro divisor na Bíblia, né, que nós vemos aqui é o próprio diabo. Quando ele quis ser igual a Deus, ele fala assim: subirei o mais alto acima das nuvens, estabelecerei o meu trono e serei como o Altíssimo. A palavra de Deus nos fala, lá em Apocalipse, capítulo 12, que ele arrasta sobre si o dragão um terço dos anjos do céu. Então ele arrastou um terço dos anjos junto com ele. Então ele foi o primeiro divisor que existiu, né, no mundo. E nós vemos que quando o diabo ele arrasta um terço dos anjos para com ele, nós vemos que até hoje a destruição, a morte, a perdição, pessoas indo para o inferno, justamente por causa dessa atitude do diabo. Bem, irmãos, se nós formos ver também na Bíblia, nós vemos um divisor, um nome chamado Absalão. Absalão era o filho de Davi e ele ficava na porta do palácio e falava assim: Ah, se eu fosse rei. E ele abraçava o povo e falava e fazia promessas, né? Era o verdadeiro político da época. E nós entendemos ali que ele, através daquele amor, abraçando, né, e tudo, ele ia conquistando o povo de Israel. E a Bíblia nos fala que aqueles que acompanharam Absalão se deram mal, porque eles perderam a guerra. Absalão perdeu a guerra. Então, ele foi um dos divisor, né? Uma pessoa dividiu. Então, o que aconteceu? No céu houve, o divisor ele gera morte. Vocês têm que entender que o divisor, o diabo, ele gerou morte. Através do pecado, o diabo enganou a mulher e até hoje nós morremos justamente por causa de um divisor. Absalão, ele dividiu o reino e houve muita morte, né? E muita destruição e muita vergonha para Israel, uma tremenda confusão. Então o divisor, ele gera morte e gera confusão. E vamos entender melhor, irmãos, três passos para identificarmos um divisor. Primeiro, ele fala mal do líder, no final do culto, faz aquela panelinha e fala: não gostei da pregação, aquele líder, aquele pastor, aquele presbítero, olha, sinceridade, não concordo com o que ele fala. Então, assim começa, né, o divisor. Outra coisa, ele começa semeando contenda também na igreja, né, ele contenda com o pastor e através da contenda que ele cria ali com o líder da igreja, né, com o dirigente, e muita gente se escandaliza, então ele passa a contender, né, falar mal. Primeiro ele começa falando mal, né, junto à panelinha, depois ele ataca pessoalmente, né, e sempre ele faz isso no meio de pessoas, quando está na igreja ou numa escola bíblica. Então o divisor ele trabalha dessa forma. Eu já vi divisor agindo, né, uma pessoa se levantar no meio da igreja e atrapalhar o culto. E uma das formas que o divisor se trabalha, principalmente o satanista, é levantar no meio da igreja e dizer que o pastor tem pecado. Ou então chegar para a igreja, para os membros e falar: Deus me mostrou o pastor em pecado. Então, essa é uma das formas que tanto o satanista como o divisor que quer destruir uma obra, ele trabalha. Outra coisa, terceiro passo, ele é uma pessoa sempre de dentro da igreja, né? Então ele age ali dentro da igreja e o diabo vai colocando no coração dele e ele vai ali gerando essa contenda. E ele arrasta muitas pessoas com ele, ou tira através da contenda, do falar mal do líder, né? E por várias outras coisas que ele faz ali, que ele vai fazer com que o povo saia da igreja. O divisor, mano, é muito parecido com o diabo. Ele promete cargo, poder, né? Ele fala: estou abrindo um ministério, ou se reúne com algum pastor, começa a convidar os membros da igreja que congregou e diz que a igreja atual que ele está é melhor, começa a abrir pontos de pregação, células e etc. E convidando o povo para que venha ali a participar do banquete espiritual estragado, né? Então ele já é uma pessoa estragada, então está convidando o povo para se alimentar, né, dos restos de Satanás.
Então, irmãos, é assim que trabalha o divisor. Qual é o resultado do divisor? Bem, irmãos, o resultado disso tudo é a perdição, né? Porque as pessoas que saem da igreja estão saindo por contenda. A Bíblia diz que 6 coisas o Senhor abomina e a sétima, aliás, 6 coisas aborrece o Senhor e a sétima sua alma abomina. E vai falando uma lista de coisas lá, olhos altivos, mãos que apressam a derramar sangue inocente, né? A falsa testemunha, e vai falando, e quando chega na sétima ele fala assim, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então o divisor, ele sempre vai sair debaixo de contenda e depois vai tentar levar o povo a rebanhar os cristãos daquela igreja local para a igreja dele. Então essa é uma tática do divisor, né? Ele é usado pelo diabo, o inimigo está na mente dele. Quando você muda de ministério, irmãos, é tão interessante isso que quando o cristão ele vai mudar de ministério, você tem que orar a Deus para que você possa sair, e Deus tem que confirmar e falar se é da vontade dele que você saia. Porque às vezes aquela igreja vai padecer porque você saiu e Deus queria te usar naquele lugar para quê? Para você ajudar aquele ministério a crescer. Então, você, às vezes, poderia ser, né, um membro importante, um membro do corpo de Cristo importante naquela igreja para crescimento. E quando nós saímos sem direção, né, eu tenho experiência própria, irmãos, comigo, eu já fiz essas besteiras, saí da igreja sem pedir direção, para não dividir, jamais, né? Eu falo assim, sair sem pedir direcionamento a Deus, irmãos, né? Pedir, falar assim, é da tua vontade, convém sair por conta própria, fui para outro ministério. A irmã não conseguia me levantar, né? Foi muito difícil depois para mim conseguir levantar meu ministério pastoral, e para mim voltar a pregar novamente, para mim estar fazendo a obra de Deus, não foi fácil, viu, irmão? Então, quando nós saímos sem direção de Deus, às vezes a gente não consegue se levantar mais espiritualmente, consegue se colocar na posição, consegue ser usado por Deus. Então é necessário nós sempre estarmos orando, buscando a presença de Deus para nós sairmos de um lugar para outro. E nunca acompanhe o divisor, irmão. Quando uma pessoa sair da igreja e quiser, eu estava na igreja, a minha igreja é melhor do que a A, melhor do que a igreja B, não vá nessa, viu, irmãos? Porque isso é coisa do inimigo. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Inscreva-se no canal para receber novas notificações, né? Aperta o sininho das notificações e se inscreva no canal e põe o seu likezinho aí, tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.